dias para os pobres e vida nova para todos, minha gente. Pois é. É assim que vai ser. Pois é. Salve. Fala, minha velha. Pode falar, não tenha medo, não. É uma gente boa, Inês. Toma nota. Tá tomando nota de tudo, viu? Tá tomando nota de tudo. Tudo pela senhora, minha velha. Não, nem se preocupe. Tudo no fim dá certo, viu? Vá tranquila. Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Vocês acabaram de ver um trecho do filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, porque o nosso assunto hoje em História da Arte será o cinema novo. Esse assunto tão importante para o cinema brasileiro e também para os vestibulares que vocês irão prestar. Então, galerinha, bora comigo! Olha, turminha, o cinema novo é um estilo cinematográfico tipicamente brasileiro, muito preocupado com a desigualdade social, com os fenômenos populistas da América Latina, com as ditaduras. É um cinema que busca mostrar mais a realidade. A nossa realidade não é a dos musicais de Hollywood e dos musicais brasileiros que buscavam imitar os musicais de Hollywood. A ideia do cinema novo é trazer para o cinema a realidade, a crítica social, entenderam? E o cinema novo, pessoal, é uma escola de cinema, tá, estudada no mundo inteiro. Então as grandes universidades de cinema do mundo estudam lá o Glauber Rocha, o seu Terra em Transe, o seu Deus e o Diabo na Terra do Sol, tá? As inovações técnicas, mesmo com pouco dinheiro, com pouco investimento, com pouca tecnologia e com aquela ideia, né, dos cinema novistas e de Glauber Rocha, para o bom filme basta uma boa ideia na cabeça e uma câmera na mão. Eles conseguiram inovar na arte do cinema. Então, pessoal, o cinema novo faz uma crítica à artificialidade do cinema, à alienação, buscando demonstrar realmente a realidade brasileira. Os seus fanatismos, as desigualdades sociais, a manipulação política, a manipulação pela imprensa, uma crítica ao intelectualismo que também fica distante, muitas vezes, da realidade. Então o cinema novo é um cinema muito crítico, que busca, acima de tudo, mostrar a realidade brasileira. Nós podemos, pessoal, dividir o cinema em 3 fases distintas. Então vamos começar a ver cada fase dela, para termos uma aula mais acima da média para o vestibular. Na primeira fase do cinema novo, turminha, a temática se volta mais para os problemas enfrentados no sertão nordestino, abordando a fome, a desigualdade social e até a exploração e alienação religiosas. Entre as produções é possível salientar Vidas Secas, Os Fuzis e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Vamos ver então um pouquinho mais sobre essa obra chamada Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Esta obra, Deus e o Diabo na Terra do Sol, é uma obra que o título já é genial. Deus seria o misticismo, o fanatismo religioso, os movimentos religiosos, a alienação religiosa que eu disse há pouco, no Nordeste. Você pode até usar como exemplo o Canudos, de Antônio Conselheiro. Tá? E o diabo seria quem? O cangaço, a violência, os cangaceiros. Então o filme trata desses 2 fenômenos muito importantes no sertão nordestino, o cangaço e o fanatismo religioso. E Glauber Rocha sabe explorar muito bem todos esses elementos, misturando a política, a religiosidade popular. Existe uma terra onde tudo é verde, os cavalos comendo as flores,
Uma obra muito famosa, pessoal, também estudada em várias escolas do mundo. E que mostra bem, né, aquele período ali do sertão nordestino brasileiro. Marcado pela simplicidade de um povo maravilhoso, mas marcado pela simplicidade, por esse apelo religioso, né, pela violência do cangaço, lampião. E como que esses fenômenos dialogam ali no sertão. E Virgem Maria, São Jorge e meu santo Sebastião, tudo gravado e fecha no peito. Já na segunda fase do cinema novo, ele vai abordar mais a ditadura militar, em filmes como Terra em Transe, O Bravo Guerreiro, O Desafio, e nesse momento também o cinema novo se aproxima bastante do tropicalismo. A Tropicália, lembra? Recebia a influência, né, da música estrangeira, no teatro também a influência, mas cantando temas nacionais, mostrando a desigualdade, o populismo na América Latina, tá? As ditaduras, a violência. Então nessa segunda fase do cinema novo, ela foi marcada, acima de tudo, para abordar as questões relacionadas à ditadura militar, como nós veremos em alguns trechos daqui desse filme chamado Terra em Transe. Terra em Transe fala muito do populismo e das ditaduras na América Latina. É um lugar fictício chamado Eldorado, onde o ditador Dias busca, né, cada vez mais concentrar poderes em suas mãos. Tá? O senador que depois tornar-se-á um ditador. Logicamente que esse filme também fazia referências ao Brasil, daí ele ser censurado na ditadura militar. E lá em Portugal, o filme só foi liberado em 74, após o final da ditadura salazarista de Marcelo Caetano, com a Revolução dos Cravos. Fizeram que ele mostra todo o apelo religioso também, mistura da política. É o populismo, com ditaduras. Mas não traiu. Eu morrerei sem trair, proclamando a grandeza do homem, da natureza. É, sem dúvida alguma, um dos filmes mais conhecidos de Glauber Rocha, um dos mais estudados também, que mostra bem aquele cenário político da década de 60, 70 na América Latina, recheada de ditaduras de direita, nos Estados Unidos, com três guerras frias, né, Tem meu apoio, Vieira! O nosso presidente quer ser o novo Napoleão! E Dias, o novo César! Somente você tem condições para beleza? ser o novo líder! Quais alguns trechos da belíssima obra Terra em Transe. A terceira e última fase do cinema novo, galera, sofrida já com as consequências da repressão e da censura, tem um volume menor de produções, se aproximando cada vez mais do tropicalismo, destacando em suas produções elementos singulares, típicos do território nacional, como indígenas, bananas, araras. Nesse período, nascem filmes como Macunaíma, baseado na obra homônima de Mário de Andrade, né? Uma das obras mais importantes ali da arte modernista, vanguardista brasileira, Macunaíma. Vamos ver então aí alguns trechos do filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Turminha, esse é o Macunaíma, o anti-herói brasileiro, né? Sonhava em ser branco, uma obra muito inteligente, engraçada também, prazerosa de se ver. Belíssimo filme, viu? Fica a indicação. Principalmente dos manos que tinha. Manap, Javelin e Gigue na força do homem. Tá gostoso, coração? Tá? Uma atuação belíssima de Grande Otelo. Esse ator fantástico, né, da história brasileira. Ai, que preguiça. Macunaíma vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro. E o principal nome do cinema novo é Glauber Rocha, nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, em 39,
e morreu no Rio de Janeiro em 81, até que recente, né, turma? Cineasta e escritor, um dos líderes do cinema novo, movimento de vanguarda na década de 60, propõe um cinema alinhado à realidade socioeconômica do chamado Terceiro Mundo. Foi o que nós falamos, né? Um cinema mais conscientizador. Glauber Rocha traduz, turminha, de modo bem explícito, a célebre formulação do poeta russo Vladimir Mayakovsky. Não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. O diretor é reconhecido por se apropriar de inovações formais do cinema moderno europeu, mas para filmar a realidade dos chamados países subdesenvolvidos. O uso da câmera na mão, a montagem descontínua, a teatralização do espaço e da encenação, a presença cênica da natureza, o improviso dos atores, são alguns dos recursos formais utilizados. Eles se incorporam às manifestações da cultura popular, sobretudo às religiosas e às alegorias políticas, distanciando os filmes do cinema comercial. Ou seja, pessoal, o cinema de Glauber Rocha é um cinema inovador. Daí ser estudado no mundo inteiro. Se apropria de influências estrangeiras? Sim, mas para mostrar a nossa realidade. Inserindo nessa realidade a natureza, o improviso, transformando uma falta de recurso financeiro em inovações técnicas. E é importante também, turma, situar historicamente o cinema novo. O Brasil vivia uma ditadura militar, o mundo vivia uma Guerra Fria, uma grande polarização política, ideológica e militar entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. E a arte vai sentir essa influência, tanto na repressão como na busca de alternativas para demonstrar a nossa realidade. Então convive com o cinema novo, o teatro de arena, o teatro oficina, o tropicalismo, o CPC, que era o Centro Popular de Cultura, um braço da UNE. Tá? Então o cinema novo faz parte dessa pujança cultural e dessa resistência também à ditadura militar do Brasil e às ditaduras da América Latina. É você trazer a arte para a nossa realidade, seja na música, seja no teatro, ou seja no cinema novo, tá? Essa forma tão conscientizadora e realista do cinema brasileiro, que acabou ganhando o mundo inteiro e as principais universidades de cinema do mundo, tá? Turma, um beijo para vocês, bora aprender a história da arte, porque um mundo com arte é um mundo mais feliz e nos torna também mais conhecedores desse presente, desse mundo no qual vivemos. Valeu, galera!